Olá, signo de peixes! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Vamos lá, galera. Vamos colocar aqui o nosso jogo na mesa. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Não esquece o like, deixar um comentário para mim e se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito, ative o sininho, deixa sua mensagem. É sempre bom saber o que vocês estão achando. Se essas leituras estão ressoando para vocês. Vamos lá. Dá-lhe pastilha, pô. A garganta tá pegando fogo. Vamos lá. Vou colocar aqui o nosso jogo e vamos ver o que vai sair para vocês, tá bom? Energia para peixes, Sol, Lua, Vênus, ascendente, atemporal, intuitivo e coletivo. E vamos com tudo. Três de paus, o Papa, 3 de copas, 8 de espadas. Vamos lá. Vamos ter que clarificar isso aqui. Tô falando de oportunidade de trabalho, oportunidade de mudar a vida, assim, mudar a vida. Uma coisa assim de grande destaque. Falando que você vai se deparar com uma possibilidade de você fazer uma mudança rápida, com ganhos elevados e ganhos rápidos também, tá? Aqui tá falando que você tá com muito medo de assumir um projeto ou encarar uma situação de trabalho com medo de não conseguir dar conta, né? Mas não é bem assim, não. Ele tá mostrando que seus medos estão só maiores porque tem uma lupa em cima deles. Suas inseguranças, elas não são equivalentes às suas capacidades aqui. Os medos estão desproporcionais à realidade, entendeu? O obstáculo, né, que tá causando, né, esse perrengue aqui para você assumir uma questão de trabalho, de propósito, de caminhos. O obstáculo, ele tá na carta do Papa com as de copas. Achei interessante porque essas duas cartas são boas, né? Mas, por exemplo, tira essa meia. Vamos considerar que o Papa são as crenças limitantes. E o As de Copas é uma carta de transbordamento e excesso. Se ela dá uma visão de obstáculo, tanto essas duas cartas elas têm como te ajudar, mas elas também têm como seu motivo de te prejudicar. O que a gente vai interpretar? Você tem um excesso de crenças, né? De padrões limitantes, de inseguranças, de aceitar só o que o outro impõe, de viver baseado no que os outros pensam, entendeu? Há um excesso de autocrítica também, de crenças, de uma religião que impede, uma fé ilusória. Tem alguma coisa exagerada aqui que coloca você diante de um desafio, parece que nada vai dar certo, mas porque isso aqui toma uma dimensão assim, fica desproporcional, entendeu? Como que essas duas cartas te ajudam também a mudar essa realidade de você conseguir assumir um trabalho, assumir uma questão e progredir muito significativamente. O Papa, ele representa uma pessoa que ela tem muitas habilidades, ela é uma pessoa que ela é riquíssima em muita coisa, ela é abundante em muita coisa, né? E ela também é muito conectada com o mundo espiritual. Com o As de Copas, isso aqui triplica. Então, assim, através de uma evolução, de uma expansão de consciência, de uma visão mais elevada da situação, você vê que os seus medos, eles são muito pequenos. Quando você se conecta a algum caminho espiritual, né, no sentido, porque aqui também pode ser um excesso de fé, religião, e isso é um problema, tem que ter um equilíbrio, né? Quando você se conecta a algum caminho espiritual que permite você mostrar o seu melhor,
né? Não coloca você numa questão de extremismo, não coloca você numa situação de negação do outro, como se só a sua verdade fosse absoluta. Quando você busca um caminho espiritual para destacar, de certa forma, as suas habilidades e seus talentos, né? Os seus dons, quem você é, isso faz com que você tenha mais confiança. Uma pessoa que consegue olhar num parâmetro mais humano, num parâmetro mais empático ao seu redor, sobre as pessoas e as situações. Essas duas cartas como uma forma de te ajudar a conseguir entrar nesse trabalho, ou nesse caminho de prosperidade, nesses caminhos de evolução. Desculpa pelo barulho, que eu não sei porque o cara resolveu fazer isso agora, mas tudo bem. Para isso aqui poder ser uma carta que te ajuda, você tem que se encher do divino, se preencher dessa força espiritual, dessa conexão com o mundo espiritual. Porque, de certa forma, quando a gente sente que não tá sozinho, quando a gente sente que o espiritual é conosco, que tudo isso tá com a gente, né? Que a gente não tá separado, né, dessa realidade, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais claro de ser entendido. Talvez seja isso, quando você se conecta de uma maneira mais clara com a sua espiritualidade, quando você tira as crenças e os dogmas de cima de tudo isso, você vê que a gente está de passagem, a gente está experimentando uma passagem terrena num corpo humano, né? Experienciando processos românticos, processos materiais, desejos, vícios, experiências paranormais, a natureza, o trabalho, né, a família, o amor, as amizades. A gente está experienciando tudo isso, né? Quando a gente olha isso num patamar mais elevado, a gente diminui um pouco aquela pressão social da Matrix, das ilusões, né? E a gente começa a enxergar a vida com um tom de mais leveza. Aqui mostra que você talvez esteja tendo mais dificuldade de assumir certos projetos, de viver da forma como você deveria, por conta de questões sociais, né? As pessoas ao seu redor, elas não têm essa percepção, né? Você pode estar no processo de despertar e as outras pessoas não estão, né? E aí a gente fica bolado da Silva aqui, por quê? Porque a gente quer que as coisas aconteçam, que as pessoas acompanhem o nosso processo, que a gente tenha instinto de manada, né? Aí eu despertei, tô indo numa direção, ninguém tá vindo, tem alguma coisa errada. Eu tô errado, né? Ninguém tá vindo. Pensa da seguinte forma: a humanidade tá indo em direção a um abismo, um precipício. Todo mundo tá indo nesse abismo, né? A manada tá indo embora pra cair e se ferrar todo. Sabendo que todo mundo vai se lascar, porque não consegue sair da Matrix. Estão totalmente dominados, a capacidade de concentração sumiu, né? Os valores estão destruídos, a humanidade está em decadência. E você ia reclamar de estar indo numa direção oposta à maioria? Se você não consegue entender isso, não sei nem o que dizer, né? Mas eu acho que você já se privou demais de viver a tua verdade, os teus caminhos individuais e espirituais, que não vão com a maioria, porque você talvez olhe demais, porque a manada tá indo pra uma direção e você tá indo pra outra. Se você estiver indo pra direção certa e todo mundo tá indo pra direção errada, não tá certo? Isso tem que ser, né? Há muita dificuldade de assumir liderança e muita dificuldade de ser diferente, de ousar, né? Mas o universo, no despertar, ele te obriga a ousar, ser diferentão, né? Aqui tá mostrando que você vai ter que ser diferente, vai ter que se assumir diferente. Tem que assumir. Então, olha só, peguei outro insight. Você pode ser uma pessoa que, vamos lá, em questões sexuais, em questões profissionais, em questões de opinião, você tem uma ideologia. Chegou a palavra. Nossa, que dificuldade. Você tem uma ideologia, você tem uma ideia aí. E você quer muito, você acredita, você é isso, pá. A sociedade não deixa, né? Não. O padrão da sociedade, da religião, você só pode ser isso, que só pode ser aquilo, só pode ser não sei o quê. Você tem uma ideia. Uma situação aí que você acabou. Não tem como negar, não tem como você trilhar outra direção. Aquilo ali, acabou. O que o jogo tá falando? Se você quiser viver livre mesmo, você vai ter que enfrentar esses tubarões.
Você vai ter que confrontar essas rédeas, esses muros, esses limites. Não dá para você viver uma experiência continuar tolhido, apagado. Você precisa enfrentar esse monstro que foi colocado entre você e quem você é, entendeu? Entre você e o que você quer. E essa situação pode ser questões de sexualidade, pode ser questões questões políticas, né? Tem muita gente que vive ainda umas ideias de maluco, né? Que não faz sentido nenhum pra mim. Mas, sei lá, você tem uma ideologia aí, uma coisa que você sabe que é certo pra você, que é exato, que é isso, que é... E a sociedade não deixa, né? Religião não deixa, um monte de coisa não deixa, mas na verdade é só ocultando ali uma forma de oprimir as pessoas, né? E aí você sabe que isso, de certa forma, não é o certo, não é isso que Jesus veio passar, ou que qualquer outra forma espiritual que você conheça veio passar, veio se entregar o recado de que a gente precisa amar, né? Mas aí cada homem interpreta as escrituras de uma forma e cada hora se entrega à humanidade uma informação. E aí fica tudo muito confuso. E aqui talvez você, participando de uma situação espiritual onde você enxerga por uma perspectiva diferente, né, um olhar para sua vida, nessa passagem, de uma maneira mais elevada, você consegue se desvincular dessa a palavra sumiu, peraí. É característico de Raia de Espadas eremita. Quando você olha de uma perspectiva diferente, você sai daquela imposição, daquele padrão, daquela situação que é inflexível, né? Que não tem como mudar, entende? O que pensa que não pode ser mudada, então daquela regra, vamos botar assim, daquela regra. Eu tô aqui na rules e não lembro. E é que vai ser tipo uma quebra de regras, né? De mandamentos sociais, assim, enfim. Aqui tá mostrando que você vai fazer uma grande quebra do sistema, né? Que envolve a sua realidade. E essa quebra de sistema necessita de que você seja uma pessoa que sustente isso até o final. E que você vai precisar usar, você vai precisar ser diferente, você vai precisar, de certa forma, ser forte para poder levar essa situação até o fim. Então, quando a gente tá falando de sexualidade também, por exemplo, você quer assumir uma coisa, mas aí ninguém permite. Aí você vai deixar de viver porque fulano não acha esse certo. Tipo assim, caraca, é a tua vida. O fulano vive uma bolha de bosta ali, você quer ficar na bolha de merda com aquela pessoa, não faz sentido nenhum. Entendeu? Tipo, se você quer viver livre, fazer o que você quer, em frente, hoje. Eles vão bater perna, vão... problema deles, é só mostrar o grau de imbecilidade dessas pessoas. Você vai querer o quê? Se manter também ali no escuro com eles? Ah, para com isso. Eles estão mostrando você quebrando as regras, né? Você quebrando aqui os muros, né? Esse peixe pulando para fora do aquário, né? E descobrindo que a casa do peixe não é o aquário, é o mar, é os oceanos, né? Então olha só que loucura, né? Olho de ouro. Aqui diz que uma situação, mesmo que o mundo inteiro vá contra você, ela vai sair do lugar. Ela vai fluir. Vai ser devagar, mas vai fluir, tá? Até porque muitas pessoas, depois que você toma uma atitude, você vai influenciar muitas pessoas também, tá? O que mostra que você quebra padrões. Então, assim, você tá libertando muitos, mesmo que você não saiba disso, de viver essas prisões mentais, sociais, né? Muitas pessoas vão se inspirar em você. Aqui ninguém tá acreditando que você vai ter coragem mesmo de fazer isso, né? E todo mundo tá achando que você que vai ficar meio mosca morta, paradona aí, e não vai sair do lugar. Ninguém acredita em você. Dane-se todo mundo. Você que tem que acreditar em você e você que tem que seguir. A jornada é sua, os pés são seus, a caminhada é tua, o sapato que tu calça é teu, meu amigo. É que mostra que dentro do coração de alguém se esconde uma vontade assim muito intensa de ser o próprio líder,
Eu ia botar o próprio dono, mas não faz muito sentido, mas é porque eu não tô conseguindo encontrar a palavra. Mas sabe, quando a gente quer ser dono de si, a gente não quer mais que ninguém determine, delegue, nem coloque, sabe, imposições em cima de nós. Eu quero conseguir me destacar. Eu quero ser o destaque desse trabalho, mesmo que eu seja XYZ. Talvez você esteja numa situação onde ninguém está dizendo que você vai conseguir sair tirar uma empresa de um sufoco ou alcançar um cargo incrível por conta da sua sexualidade, da sua cor. Talvez alguém esteja engasgo, falar isso que dá até nó na garganta, né? De pensar que a gente ainda vive num mundo que tem isso. Cara, e você aí se podando, aceitando, levanta, entendeu? Você não é um peixinho, não, você não é um tubarão, caraca, vai, come todo mundo, maluco. Entendeu? Para com isso, não. Às vezes eu penso, a gente podia virar Beyblade, assim, sair dando porrada em todo mundo, assim, fica pensando essas imbecilidades, não ia ser um serviço pra humanidade? Isso é maravilhoso. Pô, tem gente muito idiota, né? Ainda julga o outro, né? Essas coisas, salários também absurdamente desproporcionais pra uns pra outros, porque fulano é de uma coisa de outra. Meu Deus do céu, não parece que isso aqui tá evoluindo, parece decadência, a gente não avança, entendeu? Pô, a gente tem que entender que não existe isso, cara. Meu Deus do céu, ainda tem gente que alimenta esses pensamentos, eu não consigo entender. E aí tá tipo assim, tem uma força, né, que a carta do diabo representa alguém, ou algo, e sabendo dessa sua fraqueza, do seu ponto fraco, essa força tá operando ali. Por quê? Porque ela não acha que você vai ter coragem de se levantar. Ela olha pra você como se você fosse muito frágil, sem coragem. Não levantou até agora, vai levantar nessa altura do campeonato? Vai se surpreender. Que a carta final, meu filho, não é essa aqui à toa, não. Não vai conseguir segurar essa fera. Alguém não vai conseguir se segurar. E assim, se precisa se libertar, vai ser agora, entendeu? Vai ser agora. Não tem regras, não tem prisões mentais, não tem limitações, não tem leis, não tem imposições, nada que segure vocês aqui. Então, vocês se preparem, porque tem uma situação que precisa ser alcançada, não vai ter nada que te impeça, e quanto mais evoluído espiritualmente você tiver, estou muito distante de estar numa religião, de você ler muitos livros, é você se conhecer, saber do teu poder, da sua conexão com o teu eu superior. Quando você tem essa potência máxima ativada, não tem ninguém que te segure, não tem ninguém que te segure, eu te afirmo isso. E aqui você vai calar a boca de muita gente, entendeu? Principalmente porque você vai mostrar pra eles que julgaram a pessoa errada. Que colocaram um rótulo na pessoa errada, entendeu? E que através desse choque de realidade que você deve estar passando aqui, um despertar tá acontecendo. Ninguém tá indo nessa direção. Que bom, né? Quanto menos imbecis nesse caminho, melhor, você não acha? Então, se levanta, você tá indo na direção contrária, não na direção errada, você só tá indo contrário à decadência da maioria, você tá subindo, você tá vendo que aquilo ali tá numa direção errada, contra os seus valores, você sabe que isso não determina, essas imposições só não determinam porcaria nenhuma, não levou ninguém a lugar nenhum, só levou a gente a dessa decadência que nós estamos agora. E que nada disso termina seu caráter, assim, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa competente, e nada desses preconceitos camuflados e dessas montoeiras de porcaria que as pessoas ficam pensando e falando e soltando nos seus venenos ali, nada disso ali é certo, nada daquilo ali tem que ser considerado, entendeu? São pessoas fracas, baixas. Então aqui é como se estivesse colocando isso pra você. Você vai soltar fera, maluco. Você vai soltar essa fera aí. Ah, mas fulano, problema de fulano, não quer que você isso, não quer. Dane-se. Ai, mas não sei o quê. Sabe, às vezes que eu fico pensando que eu preciso de férias. Preciso de férias. As pessoas são muito chatas. São muito chatas. Já se viu. Deixar o outro. Não deixar o outro ser feliz, viver, se destacar, prosperar, porque você não acha certo. Ah, vai pra porra. Desculpa, eu perco a paciência com o meu próprio jogo. Mas cara, a gente fica revoltado, absurdo. Carta do sábio e a carta da loba. Gostei porque encaixou perfeitamente na nossa leitura.
Sábio vai dar a seguinte informação para você. Quer sair desse nó, dessa matrix, dessa bolha de bosta aqui? Seja devotado e comprometido com os seus valores, com o teu eu superior, com a tua verdade. Ninguém vai te impedir. Ninguém vai interferir. Ninguém vai ter poder para mexer em nada para te prejudicar. Morou? Carta da loba. Liberte a sua natureza selvagem. Um momento como esse não pede que você seja leviano. Não pede que você seja negligente. Não pede que você seja, talvez, politicamente correto. Talvez você vai precisar mostrar que um lado mais animal, um lado mais instintivo, um lado mais feroz, uma coisa mais, entendeu? Com uma certa imponência ali para que as pessoas aprendam a te respeitar, tá bom? Então, esse talvez seja o grande conselho do nosso jogo. Recebam ele com muito carinho, com a mente aberta. Espero que você saia daqui poderoso, que você recebeu essa leitura, você vai sair do teu almoço aí diferente e ninguém mais vai falar grosso contigo e falar que você não pode ter o que você quer, tá bom? É isso, um beijo e até a próxima. Tchauzinho!